Ora viva, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Cerca de 1000 pessoas participaram hoje na 15ª Conferência do Setor Privado. Na cerimónia de abertura, o presidente da CTA defendeu maior inclusão do setor privado nas consultas públicas para a elaboração de leis e outros instrumentos normativos. Três meses depois do adiamento da 15ª Conferência Anual do Setor Privado, centenas de empresários juntaram-se esta segunda-feira num frente a frente com o Governo para discutir os desafios e caminhos para a melhoria do ambiente de negócios. Acompanhado pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, o Presidente da República, Filipe Nyusi, presidiu a cerimónia de abertura, que contou com a presença de diversas personalidades do mundo de negócios, governantes, representantes de instituições internacionais, titulares de órgãos de soberania, diplomatas e convidados estrangeiros. Nossa terra, Moçambique. A cerimónia teve momentos culturais, com destaque para esta atuação conjunta de Stuart, Shabinza, Marlene Sizakel. Coube a governadora da cidade de Maputo fazer as honras da casa. Na sua curta intervenção, Yolanda Cintura destacou a importância da Conferência Anual do Setor Privado para a melhoria do ambiente de negócios. A cidade de Maputo é o centro de grandes investimentos nacionais e estrangeiros, razão pela qual esperamos que da presente 15ª Conferência do Setor Privado sejam emanadas decisões e orientações que nos ajudarão a promover continuamente as oportunidades de negócios de que dispomos e firmar parcerias que nos possibilitem impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade. Depois do discurso de boas-vindas, o Ministro da Indústria e Comércio e o Presidente da CTA subiram ao palco para assinar o memorando de prioridades de reformas para 2018. O segundo memorando visa promover o conteúdo local através da certificação e avaliação das micro, pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e serviços, um processo que será efetuado através da plataforma digital SPX. O memorando foi assinado por Agostinho Vuma, em representação do setor privado, Lourenço Samp, diretor executivo da APX, e Rogério Samgudo, PCA da MCNet. Com elevado entusiasmo e sentido de compromisso. Já no seu discurso, o presidente da CTA reclamou maior inclusão na elaboração de leis e regulamentos através de consultas públicas. Agostinho Vuma diz que os prazos dados não permitem à CTA consultar os empresários sobre matérias de interesse no setor privado. Para fazer face a este aspecto, a CTA, com apoio do Speed Plus, apresentou uma proposta de lei para a participação pública em processos legislativos e ainda não foi levada adiante. A ausência desse instrumento ordinário normativo de processo de consultas faz com que várias entidades sigam métodos diferenciados e, não menos vezes, quando isso ocorre, se pretende apenas cumprir com uma mera formalidade, com o intuito único de dar a entender que se cumpriu com a imposição de consulta pública, pois os prazos que nos são dados não permitem a emissão de um parecer racional e, noutras vezes, quando tal parecer é depositado, somos surpreendidos com a aprovação no mesmo dia da aludida lei. E uma das consequências de falta de consulta é a aprovação da nova pauta aduaneira que, no entender dos empresários, prejudicam a indústria transformadora. O processo de selagem de bebidas alcoólicas deve ser tratado de forma que contribua para os objetivos comuns da pátria, nomeadamente a criação e manutenção de postos de emprego, bem assim a contribuição fiscal. Contudo, o modelo que está sendo seguido não parece estar preocupado em manter aqueles dois objetivos. A título de exemplo, com o intuito de controle fiscal e do setor informal, a autoridade tributária pretende introduzir a selagem do setor de cervejas. Ora, vimos que as empresas do setor controlam cerca de 95% de cervejas em circulação, significando que o setor informal representa apenas 5%. A nossa questão é, seria coerente sacrificar
95% que são formais na busca do controle de apenas 5%? Não me parece. O setor privado pede ao governo medidas protecionistas para a agricultura, visando tornar este setor mais rentável e atrativo. Nas atuais condições, não é possível aos nossos agricultores competirem no mercado com arroz importado da Tailândia, prevalecendo a taxa de direitos aduaneiros de apenas 7,5%. Mesmo que tripliquemos a produtividade anual do arroz, será impossível. Igual proteção deve ser aplicada nas medidas que acompanham o incentivo da produção e exportação da nossa indústria transformadora, por exemplo, a de sumos e refrigerantes. A par disto, queremos estímulos e incentivos para apoiar os investidores, principalmente os de pequena e média dimensão, incluindo a diminuição de custos de investimento em infraestruturas, tal como existe em outros países, que constitui forte fator dissuasor ao investimento. O presidente da CTA reconheceu os esforços do governo na melhoria do ambiente de negócios e defendeu que o setor privado vai colaborar com a Procuradoria-Geral da República no combate à corrupção. A introdução de um novo modelo no qual o nosso primeiro-ministro passa a liderar o processo, com coordenação técnica do Ministério da Indústria e Comércio e engajamento pessoal de Sua Excelência o Presidente da República nesse processo, chamando para si a liderança para acelerar as reformas, tem resultado em impactos mais rápidos no ambiente de negócio. A nossa memória sobre a reflexão do Doing Business ainda é muito fresca, Excelência, Senhor Presidente da República. Apesar da posição não prestigiante do nosso país na revista do Banco Mundial Doing Business, o país registrou uma evolução segura em 4 indicadores, nomeadamente a obtenção de licença, eletricidade, licença de construção, comércio internacional e insolvência. Ao Banco de Moçambique, o setor privado pede mais reformas macroeconómicas para aliviar o sufoco das pequenas e médias empresas. Agostinho Vuma criticou os atrasos do desembolso do IVA e de pagamentos de faturas por parte do Estado, afirmando que a situação está a sufocar o setor privado. Já o Ministro da Indústria e Comércio diz que a Conferência Anual do Setor Privado deve deixar de ser um órgão de murmúrios. Rajendra de Souza defende que a CASP deve ser um órgão onde convergem diversos interesses. Meus senhores e minhas senhoras, depois de acompanhar a intervenção dos empresários, o Ministro da Indústria e Comércio subiu ao palco para convidar o Presidente da República a fazer o discurso de abertura, mas avisou que tinha alguns comentários a fazer. Mas não foram simples comentários. Aparentemente cansado de ouvir críticas dos empresários, Rajendra de Souza disse que espera mais soluções na próxima Conferência Anual do Setor Privado. Sendo a CASP uma instituição, nós gostaríamos que a partir da 15ª CASP, este órgão passasse a deixar de ser um órgão de murmúrios, mas passasse a ser uma instituição mutualista, onde os interesses convergem, porque afinal, os 3 atores principais do governo, do desenvolvimento, o governo, o setor privado, os trabalhadores e agora mais modernamente a sociedade civil, todos queremos o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida do nosso povo. O Ministro da Indústria e Comércio recorreu ao passado para justificar algumas práticas correntes próprias de uma economia centralizada. Muitos de nós envergamos fatos e capacetes do mercado, mas ainda pensamos em controle. Esta é uma realidade que nos vem do passado. Para muitos, diziam que recebemos uma economia de mercado. Contudo, aos mais atentos, sabem que a Lei 6/73, que não é deste governo, encapsula dentro de si próprio uma economia semi-manejada
de amigos e nunca do mercado. Rajendra de Souza diz que o governo está aberto ao debate sobre a legislação de terras, mas pediu um debate honesto e propostas concretas. Fala-se de mercado, com ele concordamos, mas aos gestores da banca aqui presente que nos digam com franqueza se estaria disposto um banco a financiar um projeto de 1000 hectares em Cambulatsitse, e eu desafio o gerente do banco, se sabe onde é Cambulatsitse, entregando como garantia, nem que seja o título ou o doate. Comentários que acabaram sendo a única posição do governo na sessão de abertura, uma vez que o Presidente da República optou pelo pragmatismo e convidou as pessoas ao debate. Cheguei formatado, juntamente com o meu governo, para vir interagir com o setor privado, por estarmos conscientes de que um setor privado robusto, forte, a nossa economia tem mais possibilidades de crescer. E por isso vou dispensar de fazer discurso, porque tenho tido tempos e tenho ocasiões para o fazer, para poder ganharmos o tempo, ouvirmos as apresentações e participarmos em discussão todos nós. Obrigado. Ana Palácio, membro do Conselho de Estado do Reino da Espanha, considera que a atração de investimentos, maximização da agricultura e a indústria de petróleo e gás podem ser a chave para o desenvolvimento integrado do país. Palácio diz ainda que Moçambique deve investir na educação e infraestruturas para tirar maior proveito das oportunidades. A antiga ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha e atual membro do Conselho de Estado do Reino de Espanha, Ana Palácio, foi a oradora principal da 15ª Conferência Anual do Setor Privado, CASP. A oradora considera que Moçambique é um parceiro importante para a Europa e que tem muitas potencialidades para o investimento, mas deve reestruturar a sua dívida para recuperar a confiança. É encorajador ver os recentes progressos culminaram com o grupo de contacto na Suíça. Outro sinal muito forte que o país já está no caminho certo seria a conclusão com sucesso da reestruturação da dívida, porque a experiência acumulada mostra uma correlação clara entre o fortalecimento das instituições administrativas e a confiança. Na essência, portanto, a consolidação das instituições de governança iria reforçar iria assegurar o potencial de estabilidade dos investimentos de longo termo para acesso ao capital. A conselheira de Estado do Reino da Espanha considera que o desenvolvimento do país pode estar em 3 aspectos. Qual é o potencial de Moçambique perante nós? Mas deixemos ir na visão de Moçambique em 3 vetores: a atração do investimento, maximização da agricultura e os recursos minerais. Isso pode ser receita para o sucesso, para assegurar que a prosperidade seja partilhada. A atração de investimentos no momento de incerteza institucional. A agricultura é praticada por 80% da população e contribui com 25% do PIB. A agricultura é, sem dúvida, a primeira área para acomodar a população ativa em Moçambique. Com 50 milhões de hectares de terra lá, é um potencial celeiro de produção para a África. Mas as barreiras têm que ser desbloqueadas.
li sobre duas melhorias que foram recentemente mencionadas: planos pelo governo para o estabelecimento de um registro eletrônico, sistema de registro eletrônico de direitos de uso e propriedade de terra. Isso é muito importante. Palácio chama atenção para o fato de se educar a população, porque só com recursos humanos capazes pode-se tirar mais proveito das potencialidades. Para atrair dinheiro por longo termo, Moçambique tem a reinvestir na sociedade para fortalecer as raízes com a comunidade, para a partilha do senso de prosperidade. Quando a comunidade vibrante de negócio emergir, quando uma força de trabalho bem formada, quando as infraestruturas estiverem facilitadas, que sejam a um nível competitivo, então para Moçambique o céu será o limite. Palácio abordou o tema inserção de Moçambique na atualidade econômica internacional e formas de tirar proveito da transformação demográfica. Já no discurso de encerramento, o primeiro-ministro disse que o governo vai pagar 2,7 mil milhões de meticais aos fornecedores de bens e serviços. Carlos Agostinho do Rosário alertou que o pagamento só será efetuado após a validação legal da existência de contratos. Carlos Agostinho do Rosário, nosso primeiro-ministro. O primeiro-ministro foi à conferência do setor privado para chefiar a equipe do governo após a retirada do presidente da República. Carlos Agostinho do Rosário acompanhou os debates e as reclamações dos empresários. Por isso, aproveitou o discurso de encerramento para responder a algumas preocupações colocadas, desde logo o pagamento aos fornecedores do Estado e a consolidação fiscal. Está inscrito no Orçamento do Estado para o ano presente uma verba de 2,7 mil milhões de meticais, que será utilizado para liquidar cerca de 17% das dívidas aos fornecedores após a validação da existência legal das mesmas. No âmbito da consolidação fiscal, iremos reduzir gradualmente o recurso ao crédito interno para financiar o Orçamento do Estado, passando dos 2,7% do PIB em 2017 para 1,9% do PIB no presente ano, o que revela um esforço do governo em libertar recursos para o setor privado. A conferência ocorre numa altura em que há sinais de consolidação da paz e de estabilização dos indicadores macroeconômicos. Carlos Agostinho do Rosário diz que o desempenho reflete as opções políticas tomadas, por isso anunciou mais medidas. Para consolidar o crescimento da nossa economia, continuaremos focalizados na implementação de medidas de reforço da política fiscal, reestruturação da dívida pública, reestruturação do setor empresarial público, com vista a reduzir o risco fiscal e contribuir para a melhoria do ambiente de negócio. E por falar na melhoria do ambiente de negócios, o primeiro-ministro fez questão de destacar os instrumentos legais que serão revistos e regulamentados no presente ano, à luz do memorando assinado esta segunda-feira com a CTA. Código Comercial, Código de Registro Predial, Lei do Trabalho, Código das Custas Judiciárias e Lei de Insolvência. No quadro das políticas setoriais, iremos atualizar a política e estratégia comercial e concluir a estratégia para o melhoramento do ambiente de negócio, que servirá de referência para a nossa ação nos próximos anos. Ainda no contexto das reformas previstas para o ano presente, iremos rever a política de terras, por forma a tornar este recurso cada vez mais um instrumento ao serviço do desenvolvimento social do nosso país. Para garantir maior participação das empresas nacionais nos grandes projetos da indústria extrativa, o governo promete concluir a proposta de um instrumento legal sobre o conteúdo nacional. Para assegurar maiores benefícios da exploração dos recursos minerais do nosso país e maior integração na participação do conteúdo nacional na indústria extrativa, iremos, ao longo do ano em curso, institucionalizar a alta autoridade para a indústria extrativa criada pela Lei de Minas. O primeiro-ministro reiterou que o governo vai continuar a melhorar os mecanismos do diálogo com o setor privado, mas lembrou que o ambiente de negócios só irá melhorar se cada um fizer a sua parte. Centenas de pessoas tiveram hoje dificuldades de fazer a travessia entre Maputo e Catembe.
Em causa está a paralisação da embarcação principal pelos trabalhadores que exigem 6 meses de salário em atraso. Filas longas, tanto do lado do distrito urbano Canfumo, assim como no distrito Catembe. Um cenário que se repete muitas vezes, já que há cerca de 6 meses que os trabalhadores queixam-se de atrasos no pagamento de salários. O fato é que os trabalhadores voltaram a paralisar as atividades, impedindo a circulação da principal embarcação, denominada Fumo, em protesto contra a demora no pagamento de salário de 6 meses, bônus e revisão dos honorários. A situação deixou vários passageiros agastados, na medida em que suas agendas ficaram comprometidas. Estamos há mais de 2 horas aqui à espera. Ninguém diz nada, ninguém sabe nada também. Vários programas feitos, todos vão cair em terra. É chegar tarde, já que atrasei, vou chegar tarde e de entrar metade do dia no serviço. Sai muito prejudicado. O meu dia totalmente vai ser uma metade já. Não foi para isso que eu saí de casa. Saí para poder ganhar o tempo, mas cheguei aqui e estou atrasado por causa da bicha. Está muito complicado, está quente, com crianças aqui, é difícil. Horas depois da paralisação, o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações tentou convencer os trabalhadores a voltarem às suas atividades, alegando que o pagamento seria para breve. Ou seja, assim que o funcionário responsável pelo pelouro voltar da China, país onde está a trabalho. A justificação não agradou os grevistas, que prometem continuar com a paralisação da embarcação que está sob gestão da empresa Transmarítima. O secretário permanente veio nos dar o rescaldo da greve anterior. Agora vem nos dar os esclarecimentos. Ok, não engamos. Agora, enquanto não voltar a suposta pessoa que tem essa assinatura para nos dar tal valor, então nós também vamos amarrar barco. Barco não vai funcionar até que venha aquele papá. Eles não estão afim de satisfazer as nossas necessidades. Apenas estão aqui para nos embrulhar. Agora, nós não estamos para isso. Queremos o que é nosso. O único meio alternativo para a transitabilidade de pessoas e bens tem sido o uso de embarcações privadas, com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. E a empresa Transmarítima pagou esta tarde parte da dívida que tem com os trabalhadores. Estes prometeram retomar ao trabalho logo após o pagamento, apesar da insatisfação pelo fato do mesmo representar menos de metade do que lhes é devido. O pagamento foi efetuado no interior desta embarcação na tarde desta segunda-feira e, segundo os trabalhadores, refere-se apenas aos retroativos resultantes do reajustamento salarial ocorrido no ano passado. Nem um mês pagaram. Dizem que só pagaram retroativo, só metade do retroativo. Este ano aqui está a dever a partir de 13º, janeiro e 3 meses, assim, em fevereiro. Okay. E vamos ter barco? Com certeza, vamos ter barco. Isso, ainda hoje? Ainda hoje. Isso, logo que acabar de pagar, vamos conversar e vamos continuar a trabalhar, porque nós queremos é dinheiro. Até o final da tarde, o transporte de passageiros continuava a ser garantido por pequenos barcos. As filas eram longas para o embarque. E porque o mar ficou agitado, alguns passageiros passaram por maus momentos. Aquele barquinho de papaya, daqui nós pensamos que ia morrer. Ficamos com medo, né? Aqui estamos a tremer, aqui nós estamos aqui. É só graças a Deus chegar ao destino. Assim que já tenho bilhete nas mãos, vou ver como posso conseguir atravessar. Agentes da autoridade marítima estiveram no local para garantir a observância das regras de segurança. A procura pelos barcos era alta, mas a presença dos agentes evitou a sobrelotação. E o Ferrobote retomou as atividades no início da noite de hoje. Boa noite, respondo a partir aqui da Ponte Cais, mais precisamente no interior do Ferrobote Mfumo.
depois de um dia de paralisação de atividades por parte dos trabalhadores da Transmarítima, eis que ao final da tarde de hoje, princípio da noite, por volta das 18 horas, o ferrobote retomou atividades depois de entendimento entre os trabalhadores e a direção máxima desta empresa no que diz respeito ao pagamento dos subsídios em atraso, portanto os retroativos. Fica também acordado que na próxima sexta-feira os trabalhadores irão receber os 3 meses de salário em atraso referentes ao ano de 2018. A verdade é que durante o dia de hoje, muito sofrimento, portanto, para os utentes do ferrobote, muito sofrimento para quem quis fazer a travessia de forma normal ou rotineira, e por via disso vamos tentar ouvir, diga-se, alguns destes utentes que estão aqui neste momento para fazer a travessia para Catembe. Muito boa noite. Como é que foi o seu dia hoje, depois deste muito mal hoje, muito mal. Passamos um tempo muito mal hoje. Foram praticamente 12 horas sem transporte marítimo. Como é que foi feito, como é que foi o vosso dia? Assim? Eu sou professor de francês. Devia sair muito cedo, mas saiu a 2 horas. Então é uma situação muito complicada por nós. Pois bem, aí está vamos tentar ouvir mais um utente destes serviços. Como é que foi o seu dia sem o ferrobote hoje? Foi praticamente muito mal. Foi um dia muito mal, porque porque entro 8 horas no serviço, mas tive que chegar às 11. Isto está a criar constrangimento no serviço e é uma coisa chata, né? Está difícil, né? Está muito difícil. Pois bem, são alguns utentes, dos poucos que estão aqui, portanto, para fazer uso do ferrobote para atravessar a Catembe. Espera-se naturalmente que esta situação possa ficar completamente resolvida já na próxima sexta-feira, com esse entendimento, o pagamento, portanto, dos 3 meses de salário referente ao ano de 2018. As imagens são de Elton Tsembane, Hermínio José, para a STV. Já em Inhambane, os funcionários da transportadora marítima de passageiros mostram-se agastados com a direção da empresa, devido à falta de pagamento de pouco mais de 1 ano de salário. São parte de um total de 38 funcionários da empresa transportadora marítima, delegação provincial de Inhambane, por sinal é que possui grandes embarcações, que esta segunda-feira decidiram quebrar o silêncio, que data desde fevereiro de 2017, por falta de pagamento de salários, e dizem ter recorrido todas as instâncias superiores, mas sem solução à vista. Gabinete do governador, falamos com o primeiro secretário permanente, aliás, até o próprio senhor governador, fomos com ele lá, diretora provincial, tudo, e assim o governo não está a olhar para os salários para nós. Temos filhos que não estudam desde o ano passado até este ano porque não temos como sustentar e equipamento da escola, as crianças. E está 1 ano e 2 meses sem salário. Cientes de que as obras de reabilitação da Ponte Cais da Machixe estão quase a conhecer o seu fim, os trabalhadores apresentam outra preocupação, a da manutenção das embarcações que se presumem estarem danificadas. A liberação dos barcos, porque a ponte vai ser entregue nos dias combinados, mas nós não teremos como para trabalhar, porque os barcos está do jeito que estão, porque precisa de manutenção. O delegado provincial da Transmarítima reconhece a reclamação dos funcionários, aliás, o problema do qual ele também afirma ser vítima. Este assunto aqui existe de facto, não recebemos, mas é um processo, a Direção-Geral está a monitorar a situação. No que respeita à manutenção dos 2 ferrobotes, o delegado da província diz estar dentro dos projetos, apesar da morosidade. Há projeto. E não vou dizer aqui em que dia vão começar, mas vão ser reabilitadas as embarcações. Referenciar que as embarcações em causa são vistas para os utentes como sendo a melhor alternativa, sobretudo quando há registro de mau tempo. Vamos agora fazer uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro,
16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, telespectadores. Olá, bem-vindos ao TV Diário. Vamos aqui na terra com o Expresso. Muito boa tarde, está no ar o Vidas em Direto. Agora já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser, num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo.
segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você informado. Uma vez mais, bem-vindo ao jornal. É já depois de amanhã que os municípios de Nampula vão às urnas eleger o melhor candidato para governar o município. O candidato da Frelimo encerrou a sua campanha eleitoral no bairro de Namicop com um comício popular, seguido de uma marcha pelas ruas da cidade de Nampula. A Miss Cololo pediu que todos os eleitores inscritos fossem votar na quarta-feira. O posto administrativo de Namicop foi o local escolhido para encerrar a campanha eleitoral do candidato da Frelimo para a segunda volta da eleição intercalar. Nem a chuva, que caiu insistentemente durante a tarde desta segunda-feira, impediu que milhares de membros e simpatizantes do partido Frelimo e apoiantes à candidatura de Miss Cololo enchessem este espaço, incluindo alguns membros do MDM que foram dar o seu apoio a Cololo. E não faltaram atividades culturais. O chefe da Brigada Central da Frelimo, que assiste Nampula, pediu aos eleitores que fossem em massa votar Cololo na próxima quarta-feira. Estou a pedir, estou a implorar, vamos sair das nossas casas, vamos votar a Miss Cololo Antônio. Se fizermos isso, no próprio dia 14, vamos sair às ruas e dançar. E é isso que queremos. Queremos ou não queremos? Queremos ou não queremos? Queremos ou não queremos? O candidato resumiu seu manifesto eleitoral e prometeu dar o melhor de si para que Nampula volte a ser uma cidade brilhante e que ofereça as melhores condições de vida aos seus habitantes. Votar no candidato Cololo é votar num homem com uma visão, é votar num homem visionário, é votar num homem que quer trabalhar com todos. Vamos estar a ver os nossos irmãos que, ao ver o manifesto do candidato da Frelimo, candidato a Miss Cololo Antônio, que o seu manifesto é o manifesto que espelha a realidade objetiva da nossa cidade. Por isso vieram aqui para se juntar a nós. Muito parabéns, os nossos irmãos. Quero dar os parabéns. Caros munícipes, a minha vitória é a vossa vitória. A vossa vitória é a nossa vitória. No comício participou a viúva de Mamuda Murane, que aproveitou a ocasião para pedir votos a favor de Miss Cololo. Convidar a todos os munícipes de Nampula a irem votar no Miss Cololo no dia 14, porque ele é o melhor. O manifesto dele também é melhor. Ele vai dar a continuidade à beleza da cidade de Nampula. No final, houve uma grande marcha que percorreu o bairro de Namicop, parte do bairro de Carupeia e foi desaguar na sede provincial do Partido Frelimo. E assim ficou contada a história da campanha eleitoral para a segunda volta da eleição intercalar de Nampula. E o resultado do dia 14, já esta quarta-feira, irá ditar se os eleitores da cidade de Nampula adotam ou não o manifesto eleitoral de Miss Cololo Antônio. A cultura, Francisco Mandate, Pedro Amba. E a Miss Cololo faz um balanço positivo dos 10 dias da campanha eleitoral. O candidato da Frelimo diz que a sua mensagem chegou aos eleitores, daí que espera conseguir vencer o escrutínio. Cololo diz ainda que tudo o que prometeu vai cumprir em 5 meses. A Miss Cololo Antônio chamou a imprensa na manhã desta segunda-feira, o último dia da campanha eleitoral, para fazer um balanço da divulgação do seu manifesto eleitoral. De uma forma geral, eu acho que a população de Nampula viu
e acatou as mensagens que eu sempre transmiti. À volta do meu manifesto, eu transmitia aquilo que eu vou fazer em 5 meses. Nós temos 5 meses e 5 meses é para nós mostrarmos um desenvolvimento acelerado. Falar de um desenvolvimento acelerado significa corresponder às necessidades primárias que a nossa população da cidade de Nampula tem, em particular a questão da água potável, a questão da energia e a questão da segurança. Kololo reiterou que os vereadores e funcionários do Conselho Municipal em exercício não vão ser expulsos se ele ganhar a eleição. Vou ter que trabalhar com todos aqueles que estão no município, que estão a trabalhar para o engrandecimento desta cidade, porque não vou despedir ninguém, como disse. A partir daí eu tenho uma governação inclusiva, quer jovens, homens, mulheres e todos aqueles que estiverem a contribuir para o engrandecimento desta cidade serão bem-vindos na governação do Kololo no município da cidade de Nampula. Questionado se todas as promessas que tem estado a fazer vai mesmo conseguir cumprir em apenas 5 meses, ele respondeu: estes pilares, portanto, o candidato a Miss Kololo Antônio viu que é possível fazer. E tem outros trunfos que eu não posso dizer aos digníssimos jornalistas, que vai ser uma surpresa. Por isso, eu disse aquilo que eu vou fazer. Nós não podemos enganar a população. Nestes períodos não podemos enganar a população. Miss Kololo encerra sua campanha eleitoral no bairro de Namicopo. Já o candidato da Renamo, Paulo Van Hale, encerrou a sua campanha eleitoral no campo do Teste África, no bairro de Moatala. Os últimos momentos foram descritos como de festa, em jeito de vitória. A marcha, acompanhada de motorizadas e viaturas, iniciou na Delegação Política Provincial da Renamo, no centro da cidade, passando pelas avenidas Eduardo Mondlane e do Trabalho, até descrever ao bairro de Moatala. Durante a caminhada, o candidato da Renamo disse terem sido positivos os 10 dias de campanha eleitoral. Para o secretário-geral, Manuel Bissopo, a participação dos membros e simpatizantes significa vitória. No dia de campanha, eu, Paulo Van Hale, candidato da Renamo, faço uma análise positiva, porque os munícipes acorreram ao candidato, acorreram a esta data, que é a última. Eu sou sem palavras. Significa vitória, significa confiança no projeto da Renamo, no projeto do Van Hale como presidente do município. Temos esperança que na quarta-feira essa multidão toda corresponda à verdade, no sentido de que a maioria da população da cidade de Nampula vai votar no Van Hale. A chuva que se fez sentir nesta segunda-feira não conseguiu impedir que a Renamo fizesse o último pedido de voto e agradecimentos. Transporte ononi toa e mercato que canle sana que canle casa de banho lore rava bentane vaande. A todos que durante os 10 dias se dedicaram para apoiar o nosso candidato, apoiar a estratégia da Renamo para que Van Hale seja o vencedor no dia 14. Me refiro ao partido MDM, representado aqui pelo seu delegado. Quero, em nome da Renamo, agradecer todo o apoio que dirigiram à Renamo. É já nesta quarta-feira que será conhecido o novo edil da cidade de Nampula, depois de ter se realizado a primeira volta no passado mês de janeiro. Intervindo hoje em teleconferência, o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, apelou aos membros e simpatizantes do seu partido a serem vigilantes, a não se intimidarem e a afluírem em massa às assembleias de voto na quarta-feira, a fim de exercerem o seu direito cívico. O líder da Renamo, que intervia via telefone, exortou os eleitores a voltarem a depositar o seu voto a favor do candidato do seu partido, à semelhança da primeira volta. Afonso Dhlakama tranquilizou
assegurando que Paulo Vanhanle vai ser o melhor presidente do município. Primeira volta, votaram no nosso candidato. E agora, mais uma vez, quero pedir a todos, mas todos mesmo, velhos, velhas, jovens, todos, religiosos, muçulmanos, católicos e outras confissões religiosas para votarem no nosso querido, vosso filho, o nosso amigo, o nosso membro, o Vanhanle, porque ele vai poder governar bem e resolver os vossos problemas aí na cidade de Nampula. Não tenham dúvidas, ele vai ser o melhor. O vosso filho, vosso presidente do Conselho Municipal. Afonso Djacama chamou a atenção aos seus membros para serem vigilantes e não se deixarem intimidar durante os próximos dias. Não vale a pena atrapalhar. A Frelimo já é conhecida desde a data da independência a prometer governar, só sabe roubar, corrupção, nunca o colono irá ser bom presidente. Quero apelar a todos os vigilantes, os Bernamos, todos os outros da população para descobrirem essas pessoas que saíram de Maputo, de Manica, de Sofala e assim como de Cabo Delgado já estão aí nos bairros para votarem no dia 14, porque só assim é que pode fazer com que a Frelimo ganhe sem ganhar. Todos mesmo com cartão tem que ir votar. Aquele que perdeu o cartão, usar BI, desde que o seu nome esteja no caderno do recenseamento, pode votar. A campanha eleitoral, que terminou esta segunda-feira, marca o fim de 10 dias de intensa atividade de caça ao voto. O consórcio de algumas organizações da sociedade civil denominado Votar Moçambique diz que a campanha eleitoral foi ordeira, apesar de se terem registado alguns incidentes. A mesma agora está a preparar o acompanhamento da votação em parceria com a Rádio Encontro. Nestes 10 dias a campanha decorreu de forma normal, com exceção de alguns pequenos incidentes que caracterizaram este processo, também com indicação de algumas suspeitas que até o momento não há provas. Então eu penso que de uma forma geral a campanha correu praticamente quase bem. Neste momento, o consórcio Votar Moçambique está junto dos seus monitores a preparar o acompanhamento do dia da votação, assim como o processo de contagem dos votos. Em parceria com a Rádio Encontro foi criada esta sala, a partir da qual será acompanhado todo o processo de votação e permitir que no próprio dia se possa conhecer o vencedor do escrutínio. Nós como consórcio Votar Moçambique, criamos uma espécie de um comitê de resposta que vai ser uma equipa constituída por alguns indivíduos que estarão presentes nesta sala a acompanhar todo o processo de votação. À medida que nós vamos recebendo informações que virão através dos monitores que estarão no terreno a fazer o trabalho, portanto, este comitê terá a responsabilidade de intervir em caso de necessidade. É basicamente isso que nós, como consórcio, estamos a preparar para este dia. E para analisar como decorreu a campanha, vamos em direto a Nampula, ao encontro de Francisco Malhate, que já se encontra na Sala da Paz. Malhate, boa noite. Como é que foram os 10 dias da campanha eleitoral? Boa noite, Enia Maló, boa noite, caros telespectadores. De fato, hoje foi o 10º e último dia desta campanha eleitoral. E para fazer uma breve análise destes 10 dias, está conosco o presidente da Sala da Paz, que é uma sala onde estão organizações da sociedade civil, os partidos políticos envolvidos neste escrutínio e também os órgãos eleitorais. Esta tarde estiveram reunidos em uma sessão plenária para analisar aquilo que foi o decurso desta
campanha eleitoral e, portanto, vamos neste momento falar com o presidente desta sala, que é para nos dar aquilo que foram as discussões desta tarde entre os partidos envolvidos nesta campanha, os órgãos eleitorais, mas também os órgãos da Administração de Justiça que participaram também nesta discussão de hoje. O que é que foi discutido? Qual é a avaliação que, portanto, esta Sala da Paz faz destes 10 dias da campanha? Os 10 dias da campanha, nós como a Sala da Paz, a avaliação foi positiva. O que nós podemos constatar e que nos criou um pouco de confusão foram alguns incidentes, como nos primeiros do dia 4 para dia 7 houve algum membro da Renamo que foi preso, mas a Procuradoria da cidade de Nampula imediatamente soltou porque não houve provas, mas também o outro incidente menos abonatório foram algumas ameaças, acusações do Partido Renamo para a Frelimo a dizer de que estão a importar pessoas dos distritos para a cidade no sentido de votar, mas também nós seguimos o caso e a Comissão Provincial de Eleições nos garantiu que a maneira como estão organizadas as coisas, não há possibilidade de um eleitor que não está recenseado em Nampula, na cidade de Nampula, de votar. E depois o outro incidente foi mais ou menos ontem, em que a Sala da Paz recebeu uma informação de que houve tentativa de baleamento do candidato da Renamo, e por causa de tumulto, etc., ele acabou refugiando-se na polícia. E então, esta informação, a Renamo veio confirmar no debate e disse que já entregou a questão às autoridades para seguimento. Então, mas em suma, a campanha, os partidos comportaram-se muito bem, os seus simpatizantes também, e o apelo que a Sala da Paz fez aos partidos políticos, vinha fazendo aos partidos políticos no sentido de se comportarem muito bem, dinamizar, a mensagem chegou muito bem aos partidos políticos. Muito obrigado, Sr. António Mutua, por este apontamento, portanto, dando conta, portanto, desta avaliação um pouco global daquilo que foi, portanto, estes 10 dias da campanha eleitoral. Amanhã é um dia de reflexão e a votação vai ser no dia 14 de fevereiro, na próxima quarta-feira. Enia Malom. Muito obrigada, Francisco Malhate. Boa noite e continuação de bom trabalho. E assim foi então o último dia de campanha em Nampula. Vamos fazer uma curta pausa no Jornal da Noite, mas antes é importante sim olharmos a previsão do estado de tempo no Jornal da Noite. Começamos mesmo pela Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 22. Xai-Xai, 30 graus de máxima, 21 de mínima. Inhambane, 31 graus de máxima, 23 de mínima. Já para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 25. Chimoio, com 26 graus de máxima, 19 de mínima. Tete, 32 graus de máxima, 24 de mínima. Climane, 32 graus de máxima, 23 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus de máxima, 22 de mínima. Pemba, 30 graus de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 25 graus de máxima, 16 de mínima. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. As emoções do Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP.
no Telediário, vamos bater perto das 10. Para quem nos acompanha da STV Notícias, para quem nos acompanha da STV, até muito perto das 8. STV Play, mais próximo. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Nas principais avenidas da cidade ou nos bairros periféricos, este som deve ser familiar para muitos. Debaixo do sol, em dias frios ou de chuva, eles estão sempre lá. Estão nas ruas, fugindo do desemprego e alimentando uma cadeia de valor responsável pelo reaproveitamento de variadas quantidades de ferro velho. O alto-falante ajuda a amplificar a voz que dá vida à sua estratégia de marketing. Esta é a rotina de Soares Chirinda. O jovem de 28 anos não foi além da 8ª classe, por isso tem dificuldade de encontrar emprego formal. Hoje é catador de ferro velho e conhece o impacto deste trabalho para a preservação ambiental. A nossa sucata vendemos nesses que fazem varões, cantoneira nacional, varão nacional, é os que compram. Mas para o ferro chegar aos compradores a grosso, exige-se entrega e paciência. Hoje, Soares faz a busca no bairro da Pulanda Caniço. O produto é levado à balança e depois é definido o preço. 3 quilos. Ajuda a tirar outras coisas que nós já não usamos, né? Um ferro que depois é reciclado também. Sim. Obrigado. Negócio fechado e a caminhada continua. A meta é conseguir maior quantidade de ferro possível. As baterias estão entre o que eles buscam. Se encontradas em bom estado, podem ser compradas pelo caminho. Recupera, tira-se aquelas placas estragadas, aplica outras placas boas. Às vezes eu encontro mais baterias que as pessoas já aproveitam. Baterias que ainda dá para fazer alguns arranjos. Sim. Vendendo cada quilo a 6 meticais, a quantidade rende 1.200 meticais diários. Eu consegui
comprar o meu terreno, consigo pelo menos, né, ajudar a minha família. Posso dizer que não dou tudo que a minha esposa quer, mas pelo menos ajeito o que eu apanho, nós dividimos, né? Passos firmes, determinação. Uma caminhada diária que alimenta sonhos. O meu sonho é ter a minha própria empresa. Esse é o meu sonho, começar eu ter os meus trabalhadores, ter pessoas que possam me ajudar, né? Seguimos agora com a atualidade internacional. O presidente e vice-presidente da África do Sul manifestaram ontem o desejo de ter Julius Malema de volta ao partido do ANC. Entretanto, Malema rejeita o pedido. Falando no âmbito do registro de eleitores do ANC em Tshwane, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse no domingo que gostaria tanto de ter o ex-membro do ANC, Julius Malema, de volta ao partido. Ramaphosa revelou que o ANC tem recebido de volta vários membros que haviam saído para formar outros partidos, como o COP e o UDM, portanto, seriam bem-vindos Julius Malema e outros membros que formaram o Partido Combatentes da Liberdade Econômica. O convite de Ramaphosa é também apoiado pelo vice-presidente da África do Sul, David Mabuza, que se comprometeu a trazer Julius Malema de volta ao ANC. Respondendo ao convite, Malema escreveu no Twitter: "Não farei isso, esta coisa já morreu." Pior agora que eles têm dois presidentes, um do ANC na província do Natal, chamado Zupta, e outro Ramaphosa Poner. Agora, devo eu me juntar a esta confusão? Nunca. Horas depois, Ramaphosa disse que era esperada a rejeição de Malema ao convite. Entretanto, o ANC seguiria em frente com foco nas eleições de 2019. O partido de Malema tem vindo a conquistar vários votos do povo sul-africano, tendo conquistado 6% nas eleições de 2014 e também tem participado ativamente em grandes mudanças sociais, como o fato de ter forçado o antigo presidente Jacob Zuma a responder casos de corrupção. Além disso, inclui-se o fato de ter liderado protestos contra a subida de propinas universitárias e a moção de expropriação de terra aprovado este mês pelo Parlamento sul-africano. Malema foi excomungado do partido ANC em 2012. O presidente da República, Filipe Nyusi, considera que a corrupção é um dos males que afetam o ambiente de negócios no país. Nyusi diz que o seu governo continuará a promover o diálogo e reformas para melhorar a atuação do setor privado. O estadista falava esta noite durante o jantar de gala da 15ª Conferência Anual do Setor Privado. Entre os vários obstáculos que afetam o bom ambiente de negócio em Moçambique, julgamos haver necessidade de incluirmos na lista das ações prioritárias a desenvolver a luta tenaz contra práticas que configuram a corrupção. Onde reina a corrupção, o negócio torna-se oneroso, surge o desrespeito ao produtor e trava o desenvolvimento. Reconhecemos que por muitas reformas institucionais, por muitas revisões de leis ou códigos que possam fazer, de nada valerá se a prática de corrupção prevalecer e estiver enraizada nos esquemas obscuros de fazer negócios. Pior ainda será se ninguém assumir que a prática deste mal existe. Na dicotomia da corrupção, temos, por um lado, o corruptor e, por outro, o corrompido. Se é verdade que algumas vezes a iniciativa de corrupção vem de um agente e funcionário do Estado, não é menos verdade que existem ocasiões em que quem dá o primeiro passo é um agente do setor privado. A partir daqui, nasce um dos ciclos viciosos de corrupção. Quem perde é o Estado,
portanto, o povo, que vai, por um lado, gastar mais recebendo serviços, bens ou obras de baixa qualidade, com consequências na sua durabilidade e nos seus custos. Está tudo dito no Jornal da Noite de hoje. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã, à mesma hora. Boa noite.